a gente vai falar de um outro assunto que é bem interessante, porque acho que muita gente tem dúvida, principalmente as mamães novinhas. Aquele começo, né? Aquela ansiedade de fazer com que a criança coma direito. Exatamente. O que fazer, né, Abi? O que fazer? Então, vamos fazer o seguinte, foi-se o tempo das papinhas sem graça. Se antigamente os bebês eram apresentados a papinha passada no liquidificador, hoje as diretrizes recomendam ofertar uma grande variedade de alimentos frescos e naturais. Vamos falar sobre desenvolvimento? Vamos! A introdução alimentar é o período que ocorre, gente, uma única vez na vida do bebê. E sabia que essa fase é muito importante para construir uma relação saudável e feliz com a comida, além de garantir os nutrientes necessários para o crescimento, né? Mas como escolher a forma correta de se fazer isso, hein? Agora, métodos como BLW, tradicional ou participativo, eles se popularizaram e trazem novas formas de apresentar os alimentos para os pequenos. Quem explica o assunto e tira todas as dúvidas é a nutricionista materno-infantil Gisele Vilela. Seja bem-vinda, Gi! Muito obrigada mais uma vez aqui. Seja bem-vinda! Gabi, pela primeira vez com você. Prazer. Prazer, viu? Meu também. A Gi trouxe várias comidinhas aqui pra gente, né, Gi? Gi, quando a gente fala de bebê, primeiro, até quando o leite materno é importante na fase da criança? O leite materno, ele precisa ser priorizado, especialmente até os 6 meses, exclusivo. Não precisa de água, de chá, de nenhum complemento até os 6 meses. Só leite materno? Só leite materno. Vai precisar ter uma vitamina ou outra, né? Dependendo da historinha daquele bebê ali, ou vitamina D, ou ferro, mas só isso e o pediatra que vai saber como fazer a suplementação, certo? Não precisa entrar nada antes. E aí, a partir dos 6 meses, o leite materno continua sendo forte, mas ele não é mais suficiente para ser o único alimento. Então aí, por esse motivo que vai entrar os alimentos complementares aos 6 meses, mas o leite materno continua fazendo o papel dele, né? E ele ainda vai ser o alimento mais importante até os 12 meses de vida. E aí, nessa fase, dos 6 aos 12, nós nem precisamos mais chamar de introdução alimentar, nós podemos chamar de apresentação alimentar, porque nós podemos ir no ritmo do bebê e deixá-lo ir engatando aos poucos, né? Porque até 1 ano o leite materno ainda é a maior fonte nutricional e ele tem 6 meses para virar essa chavinha e preferir comer do que mamar. Aí com 1 ano, o mamar que complementa a comida. Né? Então, até 1 ano, o alimento complementa o mamar. Depois de 1 ano, o mamar que complementa a comida. Então, essa é uma informação assim que eu acho que traz muito empoderamento para a decisão, assim, de manter o leite ou complementar, ou não ficar tão preocupada com a quantidade que o bebê está comendo, sabe? É uma preocupação muito grande, né? Fala assim, meu filho come bem, né? Então meu filho não tá comendo nada. A comparação. A comparação. Você falou dos 6 meses, que daí é o ponto-chave aí para começar a oferecer algum alimento ou outro. Sim. Qual é o alimento, quais são os alimentos e de que forma que a gente pode oferecer nessa idade? Os alimentos, os mais naturais possíveis. Antigamente se falava muito em começar só com fruta, mas hoje a gente sabe que pode começar com a fruta, com o tubérculo, com o legume. A gente deixa mais os grãos, as carnes, um pouquinho mais para frente ali, com 6 meses e meio, mais ou menos, porque tem mais difícil digestão, certo? Então a gente começa por aquilo que tem mais fácil digestão. Imagina, até os 6 meses só leitinho. Vamos ser gentis, né, com aquele intestino para ele acostumar a digestão e a absorção aos pouquinhos, né? Então a mastigação também, né? Mastigação, aí a gente prioriza os mais naturais, cozidinhos, né? Legumes, tubérculos e frutas, né? E depois a gente vai complementando. Você perguntou as formas, né? Isso. Como a gente pode apresentar, né? É legal a gente falar um assuntinho antes disso, que se chama prontidão do bebê, né? Vocês já ouviram falar de prontidão? O que é prontidão a prontidão do bebê ele está, de fato, pronto para receber o alimento, né? Então,
isso diz de desenvolvimento, né? Você falou ali, vamos falar de desenvolvimento, e a gente precisa considerar esse desenvolvimento do bebê, porque quando o bebê ele está com controle de lombar e controle de cervical bonitinho, firminho, consegue sentou, ficar firminho? não tomba, leva né? Pega um objeto, né? Tá sentadinho, pega um objeto, leva a boca e não tomba para os lados, ele tá prontinho no estágio completo. Nesse momento, eu posso pensar em dar pedacinhos nas mãos. Eu posso pôr na bandeja e deixar o bebê pegar um pedacinho na mão. Gi, mas fez 6 meses e não tá nessa prontidão completa, não. Ele senta, mas está bambeando, ele ainda não segura nada assim e fica mais, ele fica mais molinho. Se ele fez 6 meses e ainda não está completo essa firmeza, a gente pode começar com alimentos amassadinhos. Que não é uma papinha. Que não é uma papinha triturada, né, peneirada e tal. Mas a gente pode começar com amassadinho, por ele ter feito 6 meses, certo? Então ele vai ficar ali na cadeirinha um pouco mais firme, só que não vai estar totalmente com o controle de cervical e de lombar, né? Por que nós tomamos esse cuidado? Porque quanto mais a gente espera a prontidão do bebê, mais a gente o protege do engasgo. Né? Então, um bebê que consegue ficar firminho, com controle, né, de tronco, quando vai um pedacinho maior para a parte posterior da língua, automaticamente o corpinho dele faz uma carinha de ânsia, que chama gag, né? Não é um engasgo, não é um vômito, é só uma carinha de ânsia que mostra assim, ei, que a parte neural dele fala, ei, você não mastigou direito, vamos devolver, vamos devolver, amassar e engolir de novo? E é automático, acontece naturalmente no bebê. Então, quem está em casa e viu e ficou assustada, isso é natural. O bebê não pede socorro, ele não arregala o olho, ele simplesmente está comendo ali o pedacinho dele, faz a carinha e volta a comer de boa, entendeu? Isso se chama gag, e gag é um reflexo de vômito e é natural. Ele vai acontecer e quanto mais acontece, mais o bebê fica bom na mastigação. Ele ficando bom na mastigação, o reflexo vai sumindo. Então, um bebê de 6 meses tem mais reflexo do que um bebê de 8, 9 meses, tá? Que interessante. E aí você perguntou, e os formatos? A gente sabendo da prontidão, a gente pensa melhor que formato que vai começar, né? É um bebê que está totalmente pronto e com 6 meses, eu já posso pôr pedacinho na bandeja para ele. É um bebê que ainda vai evoluir, a finalização dessa prontidão mais, já fez 6 meses, eu posso amassar mais com garfo, oferecer com colherzinho e aguardar ele evoluindo para depois oferecer os pedacinhos, né? Eu cheguei a ver uma vez, uns amigos meus falaram o seguinte, a pediatra, a nutricionista falou que a gente podia oferecer qualquer tipo de alimento. E a minha pergunta foi, mas tá, os peixes, os crustáceos, um camarão, eu também posso oferecer isso para uma criança? Os industrializados, né? Ou assim, e se a minha criança tiver alergia, como é que eu vou saber? E aí, porque deve dar medo? Como que isso funciona, Gi? A recomendação atual é que pode se oferecer até mesmo os alergênicos. E essa lista de alergênicos, ela é imensa. Extensa, assim, né? Então, é o peixe, é o amendoim, é o ovo, o camarão. Glúten mesmo, né? O glúten, aí a gente não pensa no trigo, a gente pensa na aveia primeiro, sabe? Que ela tem o contato com o glúten. Para fazer uma panquequinha para criança. Isso. Também a gente poderia até considerar outros que aparecem também como alergênicos, assim, ao longo da introdução, como o kiwi, o milho, sabe? O coco, né? Alguns bebês têm alergia a coco, a gente tem que mudar o tipo de suplementação porque é feito em óleo de coco. Então, a gente pode até ampliar um pouquinho mais. Tudo está liberado a partir dos 6 meses, tá? Pela recomendação. Mas pensemos juntas. Acabou de começar. Será que a gente precisa pilhar essa família de que, fez 6 meses, tem que dar os alergênicos? Não precisa, vamos evoluir primeiro, vamos apresentar, né, numa semana um alimento de manhã, depois na outra semana vamos 2 alimentos, um de manhã, um à tarde, na terceira semana a gente já faz um almoço completinho, na quarta semana a gente já repete o almoço como jantar. Fez 7 meses, né, uma refeição a mais por semana, certo? Até os 7 meses. Tá tudo bem? Foi um bebê que evoluiu bem, sem muita reação de pele, sem vômito, sem alterar intestino, sabe? Seguiu bem? Beleza, então
a gente pode começar a apresentar. Aí eu começo a dar o ovo, aí eu começo a dar o peixe. Apresentou, deu tudo certo, né? Eu gosto de pedir a primeira e a segunda exposição. Deu tudo certo? Pode manter na introdução alimentar. E isso para todos, assim, para o amendoim, para o ovo, para o peixe, não precisa ter aquele receio de ser um alimento perigoso, como antigamente se falava, tá? 2 alimentos que a gente ainda não tem uma referência que respalde que isso é realmente necessário apresentar antes de 1 ano, os derivados de leite e os crustáceos, né? Os frutos do mar que você falou, tá? Então, ainda a gente não tem uma referência assim que, ó, tem que apresentar antes de 1 ano. A gente pode esperar. Tá? Então, o resto todo... Não precisa correr, né, Gi? Tem tanta coisa, né? Então, agora, quem está em aleitamento materno, provavelmente se a mãe come proteína do leite, o bebê já teve contato, certo? Se está em fórmula infantil, o bebê já teve contato. Gi, então, se já está em fórmula infantil, por que eu não posso dar? A explicação é nutricional, porque até 1 ano, a recomendação de cálcio do bebê é muito baixa. E aí, se a gente entra com derivados de leite que é rico em cálcio, a gente dá um excesso de cálcio para esse bebê. E excesso de cálcio, quando ele ainda não é recrutado, pode atrapalhar, por exemplo, um controle do hemograma, né? Pode apresentar anemia, pode ter calcificação de tecidos que não deveriam, né? Então, aí a gente fala, tá, beleza, você pode até dar, mas precisa, entende? Qual é a necessidade? Será que a gente não pode esperar 1 ano? Que a recomendação passa de 270 miligramas para 700 miligramas, e aí sim me faz me parece, né, uma necessidade, certo? De eu colocar ali, tá mamando, vamos colocar um queijinho, vamos colocar um iogurte integral natural, né, lá, depois com 1 ano. Não precisa antecipar as coisas, sabe? Não precisa ficar, não, mas eu já dou iogurte, mas eu já dou, né, desde sempre eu dou. Tudo bem, né? É alimento, não tem açúcar e tal, né? Cada um faz as suas escolhas, mas necessidade não tem. Eu queria que você falasse da questão de oferecer o alimento de diferentes formas. Eu já escutei também muitas mamães, papais falarem que às vezes deu um brócolis para a criança. Daí, o primeiro contato ela não gostou, mas depois fez de outro jeito, cortou de maneira diferente, ou cozinhou, deixou mais cozidinho, menos cozidinho. Isso é uma estratégia ótima. Porque daí vai, até mesmo a gente, né? Depois de velho, adulto, a gente vai comer num lugar, não gostei, depois, nossa, o outro tava uma delícia. O jeito de fazer, o tempero que você usa, né? Isso é uma boa estratégia? É uma ótima estratégia. Para a criança ir se acostumando, bebê? Sim, e ele não conhece, né, os alimentos ainda. Então, ele tem todo o direito do primeiro, segundo contato, né, muito diferente, não quero. Mas, de repente, você coloca de um outro jeito, numa outra vez, daqui 1 semana você oferece de novo. Não precisa estafar o bebê com o mesmo gosto, porque senão você cria ali uma aversão. Uma resistência, Uma resistência, uma aversão, sabe? Então, não é de um dia para o outro, vai espaçado, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vai mudando os jeitinhos de oferecer, né? É muito comum bebês não gostarem de banana no começo. Imagina, gente, quem não trabalha com isso nem faz ideia, né? Não, todo mundo gosta de banana. Sim. Mas é muito comum não gostarem de banana, é muito comum não gostarem de mamão. E aí, assim, aos pouquinhos as mães vão oferecendo e tal, e eles vão acabando aceitando. E à medida que vai crescendo, se tiver um irmão mais velho, às vezes o irmão mais velho comendo dá vontade de comer, sabe? Às vezes você, não gostou de mexerica, você senta no chão ali no quintal depois do almoço, abre uma mexerica, daqui a pouco vem lá, engatinhando atrás de você, querendo saber o que você está fazendo, entendeu? E aí acaba que pelo estímulo, né? Você vai, né? Pelo estímulo, pelo exemplo, você vai colocando. Para você, Gi, coloca pra gente, da Suelen. Boa tarde, meninas. Em caso de bebê prematuro, a contagem dos meses de introdução alimentar é a mesma? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Não é a mesma. O bebê prematuro, ele tem 6 meses de nascido, mas precisa se fazer uma continha que a gente chama de idade corrigida, referente ao tempo, ao tempo que ele deveria ter nascido. Então, vamos dizer assim, a contagem nossa básica são 40 semanas de gestação. Se o bebê nasceu de 33 semanas, ou vamos arredondar aí mais fácil, se o bebê nasceu de 32 semanas, né?
ele faltou 8 semanas para fechar, certo? E aí a gente reduz 8 semanas. Então, ele tem uma idade corrigida de menos 2 meses. Sim. Certo? Ele tem o tempo de 6 meses de nascido, mas menos 2 meses ele teria 4 meses se tivesse chegado até o final da gestação. Então, é muito comum que a gente aguarde, que a gente traga ali tranquilidade para essa família, que o bebê dela não está atrasado porque fez 6 meses e não começou a comer. Não, na verdade, a gente só está respeitando o tempinho dele de alcançar essa idade, que para ele foi 2 meses a mais fora da barriga, certo? E isso melhora prevenção de alergia, melhora aquela maturidade, sabe, motora. De responder melhor ao gag, melhora a protusão de língua, melhora a aceitação. Então, eu não vejo assim como uma necessidade de, vamos ver se eles já estão bem desenvolvidos para começar antes, assim. Não precisa, sabe? Alguns pediatras veem que os prematuros chegam ali no nível de desenvolvimento, de acordo com a idade que seria, sabe? A idade cronológica que a gente chama. Mas vai depender de cada caso, assim, sabe? Eu, particularmente, prefiro fazer a idade corrigida e ir no tempinho de cada bebê. Eu acho que a gente vê um desenvolvimento, uma entrega, um envolvimento do bebê muito melhor do que se a gente dá uma antecipada. Tudo tem o seu tempo. Exatamente. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem. E a gente, enquanto profissionais, a gente precisa trazer essa segurança para as famílias, sabe? Porque todo mundo em volta... É uma ansiedade. Isso, e todo tá mundo tem cobrando, uma dica, né? e tá cobrando, e tá, mas já fez 6 meses, o meu já comeu antes, meu, não sei o quê. E aí fica essa cobrança em volta, e essas famílias, elas precisam ter um ponto de segurança, né, com os profissionais que acompanham, de que, assim, tá indo tudo bem, o desenvolvimento, e a gente pode esperar o tempinho de cada bebê. A gente mamãe, tem mais calma, mamãe, né? Calma, relaxa. Mamãe. Curta cada fase, né, Ave? Vamos para mais Vamos uma. lá. A Adorei, já tem Lucina, isso? Lucina, minha filha é autista e tem seletividade. Tem alguma dica? Legal. Nessa fase de introdução alimentar ou na fase dela? Eu acho que deve ser uma fase mais mais né? pra frente. Mais pra frente. Já falou a idade da filhinha, né? Vou dar 2 dicas, né? Nessa fase de introdução alimentar, para a gente cuidar da seletividade no futuro, que é o caso que ela está vivendo, né? Então, desde essa fase, a gente precisa deixar pôr a mão, amassar, levar na boca, fazer deixar bagunça. a variedade. Comer junto, deixar a bagunça, mas não precisa ser aquela coisa que desnorteia a mãe, A criança sabe? tem 2 anos. Que bom saber. E aí, então a gente primeiro dá esse estímulo nessa fase para que com 2 anos essa seletividade não venha com tanta força, porque se o bebê se envolveu bem com o alimento e se alimentou bem com a família, os momentos de alimentação, a família comia junto, sabe? Comida à mesa, né? Que a gente quase não está mais vendo hoje em dia. Isso está precisando ser recomendação prescricional, entendeu? Jantar à mesa, colocar à mesa, pôr panela na mesa, pôr os pratos, deixar os talherzinhos para as crianças levar na mesa, sabe? Então, isso já está virando prescricional, sabe? De combinar isso. Então, a gente está perdendo. E aí, a gente precisa resgatar. E resgatar desde essa idade. Se já tem irmãozinho mais velho, melhor ainda, né? Que aí o irmãozinho mais velho ajuda a arrumar a mesa e vai ajudar a dar comidinha para o mais novinho, tá? Então, isso é o básico que a gente já vai prevenir na seletividade. Na idade dela, de 2 anos, é quase a mesma coisa, a gente precisa manter o envolvimento. Então, com 2 anos, a criança já consegue fazer muitas coisas juntos. Ela já consegue rasgar um alface que a mãe lava, a mãe já consegue colocar, eu não tenho aqui, um tomatinho cereja num bolzinho e pedir assim, lava esse daqui para a mamãe então, sabe? E daí deixar a criança brincando ali com tomatinho cereja num potinho para lavar. A criança já pode ser estimulada a descascar uma laranja, a descascar uma banana, você rala no ralador e fala assim, transfere desse potinho aqui para a salada. Faz um desenho aí no nosso prato de salada, sabe? Então, dá para ir fazendo junto essas coisas. Isso é envolvimento.
Fora o envolvimento na hora do preparo, é aquele ritual, vamos preparar a mesa juntos, né? Você leva os talheres, eu levo os pratos, eu vou fazer seu prato, você faz o meu, você põe esse, né? Eu vou colocar o arroz, né? A mãe sempre fica com arroz porque é o que não precisa estimular, né? aí você vai ficar com o chuchu, com a berinjela, com a abobrinha, e aí a criança vai sim pegar e vai voar. Tem que ter paciência, tem que deixar, né? Então você vai lá na mãozinha, segura aquela colherzona na mãozinha da criança, né? Ó, vai colocar assim, né? Daí você põe. Tem que ir com paciência, porque no futuro isso vale muito a pena, sabe? Porque vai melhorando. E no caso da criança ser autista, se essas forem orientações muito fora da realidade por causa da necessidade especial, é importante buscar uma nutricionista terapeuta alimentar, porque a terapeuta alimentar é uma especialidade da nutrição materno-infantil hoje, tá? A terapeuta alimentar, ela vai trabalhar as questões de sensibilidade com a criança neurodivergente e ela vai evoluir aos poucos em consultório semanalmente e vai dar tarefinhas para fazer em casa com a criança. Tá? É diferente, é um trabalho mais programado, porque com a neurodivergência, às vezes não é só a gente falar assim, vamos fazer junto, né? Vamos preparar, vamos comer junto. Porque não vai, né? Às vezes é um pouco mais difícil, sabe? Aí tem que ter uma ajuda de um profissional junto, especializado, para melhorar essa questão. E melhora muito, viu? Melhora muito. Não é assim um caso, não é porque é autista, não tem jeito, não come mesmo. Não é. Eles conseguem melhorar muito e com tudo isso vem muita paz para a hora das refeições, sabe? É tudo que a família quer, né? Ter paz de novo nas próximas refeições, né? E maravilhoso. É possível. E é tão gostoso isso, né? A mamãe fazendo a pergunta ali, porque deve ser uma situação desafiadora, mas tem jeito e pode melhorar ainda mais. Sim. Então, aproveite. Se tiver mais dúvida, manda mensagem pra Gi. Gi, você é maravilhosa. A gente tem uma próxima para poder falar assim, a continuação, quando é que a gente vai colocar a carninha? Entendeu? Mas vocês não vão querer falar do tipo de formas? Não dá tempo. Não dá tempo, juro. A gente falou mais do que podia, de tão maravilhosa que você é. Não é? Mas a gente já deu o pontapé inicial nessa Vamos continuar. conversa. A gente faz um segundo tempo, mas se nesse meio tempo você tiver alguma dúvida, como a Abi falou, pode ir lá no nosso Instagram, pode ir no Instagram da doutora, que ela vai tirar todas as suas dúvidas e ajudar a sua criança a comer melhor. E você também. Você também. Porque criança que come melhor, mamãe come melhor também. Exemplo. Gi, você é maravilhosa, viu? viu? Obrigada. 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 Valeu. Obrigada. Tudo de bom, imagina. Beijo.